Eventualidade da consumação de latrocínio, quando envolve menor de 18 anos, penalmente inimputável. Impunidade para o réu e injustiça para a vítima. Gabriel, você tem um prazo regimental de 15 minutos para fazer sua apresentação. Na sequência, passo a palavra para o professor Rafael, para os questionamentos e apontamentos. E, na sequência, para que você faça as respostas aos questionamentos feitos. Na sequência, a gente faz a avaliação e te apresenta a conclusão. Quando você começar, eu começo a marcar o seu tempo. Certo. Oi, bom dia. Primeiramente, eu quero agradecer a disponibilidade da banca examinadora, composta pelo meu orientador Rodrigo Ferreira Rodrigues, o avaliador Rafael dos Reis Bonifácio, e aqui os demais presentes, em especial Rosângela, coordenadora de curso. E eu me sinto honrado de estar dando abertura na apresentação da defesa do TCC. O meu nome é Gabriel Rodrigues de Paulo e o meu tema é eventualidade da consumação de latrocínio quando envolve menor de 18 anos, penalmente inimputável. Impunidade para o réu, injustiça para a vítima. O crime de roubo qualificado pelo resultado morte é um tema bastante polêmico e gera insatisfação para a sociedade devido à desproporção da penalidade. Apesar da gravidade do crime, o menor infrator ele não se sujeita às normas do Código Penal, mas sim ao Estatuto do ECA. Ao menor infrator, aplica-se as medidas socioeducativas previstas no artigo 112 do ECA. A escolha do tema deu-se pelo fato que eu tenho uma vocação na carreira militar, então eu procurei uma problemática no segmento da segurança pública e foi onde eu localizei a problemática, que é o inimputável não sendo sujeito às normas do Código Penal, mas sim ao Estatuto do ECA, poderia estabelecer meios suficientes para solucionar o conflito e torna-se suficiente para penalizar o transgressor? Com isso, eu identifiquei os meus objetivos, ao qual meu objetivo geral foi analisar sobre a possível impunidade quando o crime de latrocínio, quando o fator for consumado por agente menor de 18 anos. E o objetivo específico foi separado em 3 etapas. A primeira etapa foi a razão pelo qual o menor imputado, o menor de 18 anos, por que ele não responde em proporção penalmente em seus atos em comparação com o maior de idade. A segunda parte foi identificar o motivo causador da violência. A terceira etapa foi avaliar se a sentença, conforme o ordenamento jurídico, é eficaz. Com isso, com base no meu embasamento, eu utilizei no meu referencial teórico o artigo 27 do Código Penal, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o artigo 157, parágrafo 3º, inciso 2º, também do Código Penal, o livro Homens Maus Fazem o que Homens Bons Sonham, do Robert Simon, e a súmula 610 do STF. Desse modo, utilizei no meu referencial metodológico embasamento em pesquisa exploratória, com análise predominantemente descritiva, com embasamento em pesquisa bibliográfica, a própria legislação e a jurisprudência. Posteriormente, eu selecionei pontos menores para fazer uma análise qualitativa do meu trabalho de pesquisa. No artigo 26 do Código Penal, aduz que quando ele tem intelectual incompleto ou retardado, ele é incapaz de responder pelos seus atos, quando no momento da ação ou omissão, ele é inteiramente incapaz de entender seus atos, as suas características ilícitas do ato. Já no artigo 27 do Código Penal, aduz que menor de 18 anos é plenamente inimputável, sendo sujeito à legislação especial, que é o ECA. Partindo para o Estatuto da Criança e do Adolescente,
lá é prevista as aplicações, que é, primeiramente, advertência, obrigação de reparar o dano, depois vem a assistência comunitária, inclusão no regime de desculpa, estou nervoso. Voltando, ele é incluso no regime de e por último a internação em estabelecimento educacional. No artigo 157, parágrafo 3º do inciso 2º, diz que o crime de latrocínio, quando cometido o roubo seguido do morte, ele é penalizado com a pena de reclusão de 20 a 30 anos. Já na parte da súmula 610, editada pelo STF, aduz que o latrocínio ele é um crime de homicídio quando mesmo que não há a consumação, a subtração dos bens da vítima. Já na parte do livro que eu utilizei como embasamento do Robert Simon, eu utilizei a parte que é os homens biologicamente violentos. Por quê? Em sua obra, o autor especifica que o homem é violento por natureza, pois durante uma guerra, em ambos os lados enxergam o oponente como inimigo, independente da sua razão. Na corrupção de menores, conforme o artigo 244 da Lei 2015, especifica que corromper um menor de 18 anos durante a infração dos atos ou induzir a cometê-lo é uma pena de reclusão de 1 a 4 anos, da pena mais branda para o menor infrator em comparação com o maior de idade. Foi realizada uma pesquisa em 2016, onde apontou 26.450 jovens que foram submetidas às providências socioeducativas em regime fechado, de acordo com o Ministério dos Direitos Humanos. Dentro desse total, 50% era roubo e 10% homicídio. Durante o desenvolvimento dos meus objetivos, eu concluí que a pena é desproporcional em comparação ao mesmo crime cometido, porque o jovem ele é considerado pela lei totalmente inocente de seus atos. Sobre a violência, corresponde ao desamparo do Estado pelo fato de não suprir a necessidade com o desenvolvimento de política pública. Já na incoerência, sobre agora, referente à eficácia do ordenamento jurídico, percebeu-se que existe incoerência na lei brasileira pelo fato seguinte: o jovem, em uma lei, ele é classificado como um provedor, ele tem capacidade de entender o certo e o errado no cotidiano, porém, em alguns casos, quando é para responder pelos seus atos, ele é considerado como um mero incapaz de entender os seus atos praticados ilícitos. Essas aqui são as minhas referências. E eu concluo a minha apresentação com a frase do Robert Simon: o mal está nos olhos de quem contempla os fatos. Muito obrigado. Parabéns, Gabriel, pela sua exposição, e antes das minhas observações, passo imediatamente a palavra para o professor Rafael, examinador. Gabriel, bom dia. Bom dia. Quero cumprimentar você pelo trabalho, pela apresentação. Todos sabem que eu não domino nada do direito penal,
porém o que você trouxe, da forma que você falou, eu consegui entender tudo. Tá? Quero cumprimentar o professor Rodrigo, a professora Rosângela, pela oportunidade de estar aqui na primeira banca do período. Tá? Seu trabalho escrito eu li, ficou muito bom, fiz alguns apontamentos, eu estava até procurando aqui porque eu tinha feito na lateral para te mandar, mas era coisa bem simples. O que acontece? Seu referencial teórico é maravilhoso. Você ter trago o referencial teórico e apresentado ele é muito bom porque você tem um embasamento, mesmo desde lá do fato histórico até os dias atuais, que vem sempre modificando, e você trouxe isso pra gente. Uma coisa que talvez eu sugeria para você mudar, a única coisa, é a sua metodologia. Porque você trouxe aí a metodologia falando que vai fazer que fez uma exploração literária, que levantou alguns dados quantitativos. Só que para isso ficar bem claro, eu sugiro que você coloque lá no seu resumo o tipo de metodologia, porque é você que no resumo, você apontou um método que você usou, que foi pesquisa exploratória, com análise de dados, mas este tipo de pesquisa é a metodologia dedutiva. E para quem for ler, se você for publicar seu trabalho, que ficou muito bom, eu até sugiro que publique, para publicar faria pequenas correções, mudanças na verdade, né? Correções, você apontar qual foi a metodologia utilizada. Porque se você apontar a metodologia utilizada, quem for ler e for da área do direito, ele já vai saber o que ele vai esperar lá na frente. Agora, como você só apontou que foi uma análise exploratória, ele vai ler, a hora que ele começar a ver os dados que você apontou, ele fala, mas que tipo de pesquisa foi essa? Foi uma pesquisa dedutiva, só de exploratória, ele vai fazer uma pesquisa qualitativa, quantitativa, você já apontou no seu trabalho que fez quantitativo. Então, para mim, a única ressalva seria essa, acrescentar o método de pesquisa e, se for apresentar, a gente mudaria algumas outras coisas que eu não vejo necessidade, é só mais na estética do corpo, por conta das revistas que a gente é acostumado a apresentar. Mas está de parabéns, muito obrigado por ter feito essa explanação, e eu entendi, como eu te disse antes, é uma coisa que foge do meu tema, foge do meu assunto, eu consegui entender. Lendo eu já entendi bastante, mas com a sua explicação, nós estávamos mexendo aqui, mas era mexendo no seu trabalho, então não fique nervoso. Muito obrigado. Tranquilo, muito obrigado. Perfeito, Gabriel. O seu trabalho, é claro que a gente sempre observa, analisa, volta e depois ainda passa alguma coisinha. Por exemplo, lá na capa do seu trabalho, ainda ficou Centro Universitário do Sudoeste Goiano. Precisa fazer essa pequena alteração, Centro Universitário Unibras. Mas talvez quando foi feita a correção, então não tinha mudado. Então basicamente essa a observação do seu trabalho escrito. Sua apresentação impecável, a gente sabe que o nervosismo realmente acontece. Acho que as medidas socioeducativas ou o regime de semi-liberdade foi o tema que faltou, mas isso não fez diferença no que diz respeito à sua exposição, porque você expôs com maestria aquilo que você propôs em falar. Em ato contínuo, Gabriel, vou pedir para que você nos deixe alguns instantes para que a gente faça a avaliação, a gente te chama novamente para apresentar o resultado. Vou pegar só no celular aqui. Vamos lá, Gabriel, tem duas notícias, uma boa e uma ruim. Qual que você quer primeiro? A ruim? Bom, a ruim é que você vai deixar a instituição, vai deixar a gente aqui. A boa é que você foi aprovado com excelência, com louvor, pela grandeza do seu trabalho, pela contribuição que o seu trabalho vai dar para a nossa atividade acadêmica. Nós temos aqui um documento de autorização, se você autorizar, claro, nós vamos mandar para a publicação, vai ser exposta aqui na biblioteca, para que os colegas, os alunos possam pesquisar e utilizar como referencial. Te parabenizar pelo trabalho escrito, parabenizar pela sua apresentação e parabenizar pelo aluno que você foi durante todo esse período. Tem aluno que faz a diferença, e você é um desses. Te desejo muito sucesso na carreira que você escolher. Espero que esteja ligada ao direito,
Policial. E estando, nós nos mantemos aqui, viu, Gabriel, sempre à sua disposição. Precisando da gente, conte com a gente para o que você precisar. Foi muito bom, muito prazeroso ter você aqui como nosso aluno, nosso acadêmico durante esse período. E a gente roga que outros acadêmicos venham com a mesma força, a mesma garra com que você desenvolveu o seu estudo durante todo esse período. Meus parabéns. Muito obrigado.